Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez, um vídeo aqui para o canal da Soft Center. Hoje a gente vai falar sobre tabelas de preço, como cobrar o cliente de vocês, né? Geralmente a gente conversa com pessoas que estão começando a transportadora ou que já até tem um tempo de transportadora aí, mas essa dúvida, né? Como que eu cobro o cliente? Como que eu faço para cobrar o cliente, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Mas antes da gente aprofundar um pouquinho mais no assunto, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. A gente sabe que tem muita gente que assiste os nossos vídeos aí ainda não é inscrito, né? Então faz favor, clica no link aí para se inscrever e vamos seguir com o assunto. Bom, então como eu comentei, né, conforme a gente vai conversando com os clientes aqui, muitas pessoas começando transportadora ou transportadores que já têm até um tempo de mercado aí sempre tem essa dúvida, né? Como que eu faço para cobrar? Qual método? Como que eu mando isso para o cliente, né? Então assim, sempre tem dúvidas em relação a esse processo em si, que digamos assim, é até um passo antes, né, da gente efetivamente iniciar o serviço com o cliente. É ali que a gente vai começar um relacionamento com o cliente, né? Então tem essas dúvidas, né? Como que a gente vai começar isso? Então se você, né, tem essa dúvida, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, que é comumente chamado aí, né, como as pessoas conhecem, de tabela de preço, tá? Então a gente vai falar sobre tabelas de preço, como que você monta a sua, como que você envia isso, tá? Então a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Bom, antes mesmo, tá, de você ter a sua tabela e montar um preço final para mandar lá para o cliente, né, existem uns passos antes que você precisa parar para analisar aí na sua empresa, tá? Então não é pura e simplesmente falar para o cliente, o seu frete vai custar, sei lá, R$3.000, né? Não. Antes de você chegar nos R$3.000, você precisa entender que existem, digamos assim, uma estrutura de custos para sua empresa, existem, não sei se você vai utilizar veículo próprio, se você vai utilizar terceiros, né? Se existe taxa de carga, descarga, né? Se você vai cobrar de valores, se você vai cobrar pedágio. Então tem uma série de itens aí, que é o que a gente fala que é a composição do frete, os itens de composição do seu frete, tá? Então isso você precisa analisar antes de você, né, montar efetivamente a sua tabela para poder encaminhar esse preço, o valor do seu serviço lá para o cliente, né? Então é entender quais são os itens que compõem o frete aí da sua empresa. Existe ainda um item, né, específico aí em relação à composição do valor do seu frete, né, que são as diárias, tá? Dependendo aí de como é o serviço da sua transportadora, se o motorista precisa ficar esperando lá, né, um momento para fazer a descarga no porto, etc., geralmente existe a cobrança da diária, tá? Apesar de influenciar diretamente no valor do seu frete, né, não é um item que entra direto na composição ali, tá? Porque geralmente você vai cobrar a diária depois que efetivamente o motorista ficou esperando lá para você saber quantas diárias você vai cobrar do seu cliente, né? Então, apesar de não ter uma ligação direta com o valor final do seu frete, é um item também que você precisa ter em mente aí na hora de montar os fretes e passar para o seu cliente. Então, como eu já comentei anteriormente ali, né, um pouquinho superficialmente sobre a tabela de preço em si, né, a gente não vai falar exatamente que qual que é a melhor tabela para você, para sua transportadora, mas a gente vai dar alguns exemplos aqui, tá? A gente não vai fazer isso justamente porque cada empresa é uma empresa. Cada empresa trabalha de uma forma, cada empresa tem uma margem de lucro esperada, cada empresa tem sua estrutura de custos, né? Então, por isso que a gente não vai indicar a melhor tabela para você. Mas, né, a gente vai dar contexto aqui, explicar um pouquinho sobre onde mais comumente as tabelas são utilizadas, né? E também, né, a hora que você for montar a sua e escolher a sua, você entender, de acordo com a composição dos itens, né, que fazem parte do valor do seu frete, você entender aí qual que faz mais sentido para você, tá? Bom, e falando um pouquinho especificamente sobre a tabela, né? Para que serve a tabela? Como que você comunica essa tabela? Como você passa esse preço para o cliente, né? Bom, a tabela, ela serve, né, para, obviamente, facilitar aí os cálculos do frete para a transportadora, para o comercial da transportadora, né? Então, tendo em mente aqueles itens que fazem parte da composição do frete e, né, de acordo com o frete que o cliente está cotando com você, você já sabe mais ou menos ali quais são as variáveis e o que você vai utilizar para passar o valor final do frete para o cliente, tá? Então, é uma forma de você se comunicar claramente para o cliente o que ele está contratando de você, né? Então não é somente o valor de R$3.000 pelo frete, mas é ele entender que de um ponto A ao ponto B vai custar 3.000 de frete, sendo que desses 3.000 uma parte é pedágio, né, seguro, etc, etc, né? Então, para ficar claro para o cliente o que você está cobrando dele, o que está incluso no seu serviço. Bom, então a tabela de frete é para você facilitar, né, a vida aí do comercial, principalmente da transportadora, para facilitar a comunicação com o cliente quando ele está cotando o frete com a transportadora. E aí, falando especificamente das tabelas agora, né, de forma geral, tá? Todas as tabelas, elas seguem, digamos assim, um índice, né, um padrão, um fator ali
que vai, digamos assim, facilitar a precificação da prestação de serviço, tá? Então a gente vai ter tabelas ali baseadas em quilômetro, distância, peso, tonelada, né? E aí, né, como eu comentei, vai depender aí da atuação, né, da transportadora em cada segmento aí, onde cada tabela faz mais sentido para determinados segmentos, né? Vou explicar um pouquinho melhor aqui agora sobre isso. Bom, um dos métodos mais comuns utilizados principalmente para as transportadoras de carga fechada, que são aquelas empresas que transportam grãos principalmente, milho, soja, que trabalham bastante em época de safra, né? É o preço do frete combinado, né? Ou seja, tendo em mente aquelas questões relacionadas que eu comentei anteriormente da composição do valor de frete, né? Tendo em mente já mais ou menos o custo que vai custar uma operação, e tendo em mente também o quanto a transportadora espera de lucro, o vendedor sabe mais ou menos o quanto ele pode cobrar por aquele frete, que vai, né, cobrir os custos, vai cobrir imposto, vai cobrir e vai ter a margem de lucro esperada ali. Então é um frete que é combinado, né? Ou seja, o comercial da transportadora vai até o cliente e fala, para eu levar a sua mercadoria do ponto A ao ponto B de soja, por exemplo, vai te custar, sei lá, R$ 5.000, né? E aí isso é combinado, daí esse valor já chega pronto lá para operacional, para quem vai gerar o CTF e tudo mais, para quem vai gerar o documento fiscal, que aquele frete lá para aquele cliente, daquele local, ponto A, ponto B, vai custar R$ 5.000. Esse é o frete combinado entre o comercial da transportadora e o cliente que está comprando o frete de vocês. Uma outra tabela que é bem popular, digamos assim, né, e ela é mais popular entre as transportadoras de carga fracionada, daquela carga expressa, né, por exemplo, o Avon, que são pequenos pacotinhos assim, é a tabela baseada em percentual de nota fiscal, né? Então, baseado no valor da nota fiscal, a transportadora cobra um percentual para gerar o valor de frete dela. Então, sei lá, se uma nota fiscal é R$ 100 e a transportadora cobra 10% em cima dos R$ 100, né, o valor do frete da transportadora vai ser de R$ 10, né? Obviamente ali, voltando, né, vai depender aí do que você utilizou para compor o valor do seu frete, né? Pode ser os 10% mais pedágio, mais alguma outra coisa aí, conforme a forma que você escolheu trabalhar com a sua tabela, tá? Então, né, tem esse método, né, que é um percentual sobre o valor da nota fiscal da mercadoria que você está transportando. A outra tabela também utilizada é a tarifa por tonelada, né? Então, é muito similar à tabela do frete combinado, só que ao invés de, né, já ir um valor fechado, no caso, para quem vai gerar o CTE, vai um valor por tonelada. Então, sei lá, se a transportadora vendeu um transporte por R$ 200 a tonelada, né? O frete vai ser calculado baseado, obviamente, na tonelada, e essa tonelada vai estar informada lá na nota fiscal. Então, se aparecer uma nota lá, sei lá, de 5.000 quilos, 10.000 quilos, e você cobrou R$ 200 pela tonelada, o comercial lá na frente vai saber que ele vai ter que multiplicar o valor da tarifa por tonelada vezes o peso total da nota lá, né? Então, existe essa outra tabela também, que é comumente usada aí para o pessoal que transporta grãos também, é utilizado bastante, ou por qualquer outro material aí que é, né, mais pesado, mais denso, que compensa a utilização dessa tabela aí. Uma outra forma é cobrar por unidade, né? Então, saca, litros, quantidade de volumes, né? Então, dependendo aí da quantidade, né? Quanto maior a quantidade de unidades a serem transportadas, a transportadora pode efetivamente também cobrar por unidade, né? Então, sei lá, R$ 10 a saca, R$ 5 por litro transportado, né? Então isso pode ser utilizado como índice também para fazer o preço, o valor do seu frete. Aí existe outro índice também, né? Uma outra forma que você pode utilizar para cobrar aí, que é a cubagem, metros cúbicos, tá? Bom, isso porque existem, digamos assim, volumes que são grandes, né, mas eles não são pesados o suficiente, né, ou tem peso suficiente, ou tem um valor agregado suficiente para você cobrar, por exemplo, por tonelada ou por preço de nota, que é o caso, por exemplo, de bloco de isopor, né? Então, um bloco de isopor é muito leve, geralmente ele não tem um valor agregado tão expressivo, né? Não compensa você cobrar por peso, muito menos por valor de nota fiscal. Então, daí tem o método de cubagem, né, que é você medir ali o espaço que aquela mercadoria, né, vai ocupar dentro do seu veículo e você cobrar por, digamos assim, metro, né, cúbico ocupado, né, dentro do seu veículo. Você sabe quanto maior a mercadoria, daí maior, né, vai ser o preço do seu frete, tá? Então esse é um outro método também. Existem outros índices também que você pode usar, como por exemplo, distância por quilômetro, distância por quilômetro tipo de veículo, né? Então tem vários itens aí que você pode utilizar de acordo com a realidade aí da sua transportadora, né? Metro cúbico, distância, esses últimos itens que eu comentei aí são mais utilizados
para entregas, né, para os fretes das transportadoras que fazem fracionado, né, tiros curtos, digamos assim, né, distâncias curtas entre os fretes. Bom, dentro de todas essas tabelas, esses exemplos que eu dei aí de tabelas, tá? Você ainda pode trabalhar com faixas dentro dessas tabelas, né? Então, por exemplo, peso, né? Até 100 quilos eu cobro, sei lá, R$100. 150 quilos eu cobro, sei lá, R$200, né? Então, você pode ir acrescentando faixas para, de acordo, né, com o frete, com a negociação que você está fazendo com o cliente, faça sentido para ele o que você está cobrando dele, né? Então você pode fazer isso, né, como eu comentei, por peso, por percentual de nota, né, baseado no valor da nota. Então uma nota até, sei lá, R$1.000 eu cobro 10%, né, uma nota de R$2.000, 9%, né? Então conforme vai variando o índice, né, você vai acrescentando ali faixas entre esses índices para você ter um valor de frete mais adequado ali à prestação de serviço que você quer. Não somente, né, digamos assim, fixar um valor lá e você utilizar aquele índice e com isso, ao longo do tempo, você não ter essa flexibilidade, né, para o valor do seu frete, para o preço do seu frete ficar mais justo de acordo com a prestação de serviço que você vai prestar lá para o cliente. Bom, então, até agora a gente comentou aí, né, sobre os itens que compõem o seu frete, como você pode calcular o seu frete baseado num índice que faça sentido para o segmento onde você atua. E aí agora eu vou comentar um pouquinho sobre como, né, que você comunica ao cliente, né, e como que você mantém o registro disso, tá? A melhor forma de você fazer isso é gravar essa cotação, né, num local adequado para isso, no caso, né, principalmente, obviamente, em sistema, né, que o sistema ele já vai calcular o frete, o valor do frete, o preço do frete para você, baseado nos itens, né, que a gente comentou anteriormente, que compõem o seu frete. Então ele já vai deixar algo pronto ali para o comercial só ir ali e falar, eu vou cobrar por tarifa R$150 a tonelada, né? Tarifa por tonelada. E nisso tem que incidir o imposto, o pedágio, tudo aquilo que você já entendeu que compõe o seu frete, tá? Então isso tudo a gente grava através da cotação, né? A cotação, através da tabela de preço, automatiza esse processo, né? Então já facilita demais e já fica gravado ali no sistema também. Caso algum outro funcionário do mesmo cliente entre em contato com você para perguntar sobre o mesmo frete, né? Esse frete já está gravado lá, então você não corre nenhum risco de, sei lá, passar algo diferente para outra pessoa lá dentro, né? Já fica um negócio padronizado. Então isso é até bom e benéfico aí para você também, como para o cliente, que ele sabe que segue esse padrão, independente de quem negociar lá, sabe que vai estar sempre com o mesmo nível de prestação de serviço e de atendimento que você presta para ele, tá? Então é importante gravar numa cotação, principalmente para automatizar o cálculo da tabela de frete, tá? E uma vez gravada essa cotação, né, obviamente você tem que enviar isso para o cliente, né, para ele também ficar sabendo quanto vai custar aquilo para ele, o que você está cobrando e etc. Tá? É importante gravar para automatizar e também enviar isso para o cliente. Daí você pode enviar por e-mail, via um PDF, pelo WhatsApp, né, o melhor canal de comunicação que você tem com o cliente. Bom, e falando em sistema, né, obviamente, se você quer um sistema que traga o módulo cotação para você, que faça toda a parte de cálculo automático da tabela de frete baseado nos itens que compõem o valor do seu frete, você pode utilizar o sistema da Soft Center, né? Que ele não só automatiza a parte da cotação, mas ele, né, conecta aí todas as outras partes que vêm ali depois da cotação, como por exemplo a própria emissão de CTE, do MDF, a verbação automática, tá? Então, sistema para integrar toda a sua operação aí, já conectar com o financeiro, deixar tudo pronto, automatizado para você, para te fazer um sistema que pode fazer isso, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, lembrando, se inscrevam no canal, tá bom? E qualquer dúvida, a gente está à disposição, beleza? Valeu, gente, até mais!